podemos utilizar a tecnologia como ferramenta de evolução sem nos tornarmos reféns dela? Bem-vindos ao episódio de hoje do podcast Superando os Desafios Afetivos, um programa que fala de psicologia, saúde, espiritualidade e qualidade de vida. Eu sou Iraci Campos e o nosso podcast de hoje tem como convidada Ana Lúcia Castilho. Ana Lúcia é consultora de governança de dados e business. Seja bem-vinda ao nosso podcast de hoje, Ana Lúcia. Muito obrigada, Iraci. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer estar falando aí de tecnologia com você. Olha, eu tenho certeza que vai ser útil demais na minha vida, porque eu e a tecnologia, né? A gente não consegue se entender. Meu Deus, eu acho que como eu sou assim, tem várias eu pessoas. Acho que tem uma multidão assim claro. também. Nós somos de outra geração também, né? Que a Exato. gente não tinha esse costume. Hoje a gente vê as crianças tratam a tecnologia como se fosse fácil, né? Nossa, é assim. Qualquer coisa que você quer saber, você pode chamar uma criança que ela vai falar assim, não é assim não, deixa que eu mexo. Para eles é muito natural, né? Nossa, eu falei que o meu iPhone ele já estava bem lá atrás, né? E eu falei, e aí eu precisei trocar. Uhum. E aí eu falei, gente, agora que eu estava já entendendo, me adaptando, que eu descobri coisas nele, eu tive que trocar. Eu falei, atrapalhou toda a minha vida, porque agora eu não consigo fazer nada funcionar. Isso hoje em dia acontece com uma velocidade imensa, né? É muita coisa, né? A cada minuto a gente tem uma inovação. Esse tempo de grande mudança que a gente está vivendo, Ana Lúcia, e onde se fala de inteligência artificial. Como é que você, que é da área, vê tudo isso? Então, Iraci, eu vejo por dois aspectos, né? A gente tem um aspecto super positivo, que a inteligência artificial ela permite a gente ganhar até mais conhecimento, né? Porque, por exemplo, você quando está olhando uma rede social, um Instagram, a inteligência artificial ela vai te guiando para aqueles assuntos que são de teu interesse. Uhum. Então, ela tem um comportamento muito positivo, ela nos ajuda. Agora, é claro, como em tudo, a gente tem um lado negativo, né? A gente tem as pessoas que acabam usando a inteligência artificial para o mal. E isso cabe a nós começarmos a ficar alertas. Vou ficar alerta. Nem tudo é verdadeiro que coloca-se na internet. Então, uma coisa que é muito ruim, hoje a inteligência artificial ela foi projetada para a gente ficar grudar na tela. A gente não tirar o olho da tela. Gente, é horrível. A gente está lá, você vai navegando, vai ligando. Quando você vê, passaram-se 1, 2, 3 horas. E o que você fez? O que você produziu? O que você produziu para o mundo? Nada. Nada. Ficou ali. Isso é culpa da inteligência muito artificial. Rápido. Você fica e você não tem benefício com isso, ganho com isso. Não tem. Então, a gente tem que saber nos policiar nisso. Aí vai depender de cada um de nós. Então, não adianta a gente falar, vamos não usar a inteligência artificial porque ela é prejudicial. Não, a gente tem que usar ela. Ela veio para nos ajudar. Mas vamos usá-la com cuidado, com parcimônia. Não vamos nos deixar nos envolver na tecnologia a ponto da gente esquecer das relações humanas, que hoje é muito comum, né? Uhum. A gente chega, sei lá, num restaurante, aí você vê famílias reunidas e cada um no seu celular, no seu mundo. No seu mundo. E aí, cadê a interação pessoal? Cadê essas relações? A gente não pode deixar isso acontecer. Inclusive, quando eles estão ali nos seus jantares, almoço, que é servido, a pessoa come aqui, mas olhando ali. Eu fico tentando entender por que saíram para almoçar ou jantar juntos. Exato. Não tem. Pede a comida em casa, cada um come no seu espaço, pronto, acabou, que vai dar na mesma. E isso acaba trazendo umas coisas muito negativas na nossa vida. Né? Vazio, não é? Vazio. A gente perde essa interação pessoal.
Agora, por um outro lado, a gente pode dizer que a rede social, ela nos conectou muito mais, né? A gente está muito mais porque próximo. tudo que a gente precisa hoje, se informar, saber essas coisas, a gente costuma falar, dá um Google lá que Você eu falo encontra. assim, gente, o Google é o maior amigo da minha vida. Ah, Porque qualquer coisa que você precisa, eu preciso procurar um hotel, bota lá, em tal lugar. Eu preciso um alimento, eu preciso um remédio. Para que serve isso? Falar. Então, quer dizer, tudo, tudo. você tem um mundo ali na tua mão. Tem. É muito assim, pedir uma comida. Você hoje tem diversos aplicativos, tipo o iFood, que te entrega comida em casa. Fazer compras. A gente, se bobear, as pessoas não saem mais. Vou fazer Não compras pela precisa. internet. É. Então, isso tudo vai fazendo com que a gente se afaste, né, dessas interações humanas. Mas também tem um lado positivo. Tem, nossa, eu Né? falo a ciência, o salto que a ciência deu, a evolução, os equipamentos. Não Eu tem. falo que 10 anos atrás e hoje é um mundo que se desenvolveu. Na medicina, né? A gente vê as cirurgias hoje auxiliadas por robô, o quanto trouxe uma precisão cirúrgica. A gente diminui com isso os riscos de uma cirurgia ter Aberta, insucesso, né? né? Então, tem muitos pontos positivos. A telemedicina, muitas pessoas torna a relação médico-paciente fria. Mas para um primeiro contato é muito importante. Tem pessoas que não têm acesso a médico como nós temos aqui na cidade. Exatamente, fica mais difícil. E ali, a telemedicina para você, ou você não pode sair, não tem condições, de uma certa forma você tem um atendimento, um Com socorro certeza. ali. Claro, o primeiro atendimento está ali. Hoje os médicos até conseguem te passar uma receita médica pela internet. Nossa, Né? Então, isso ajudou muito, trouxe muita facilidade para a nossa vida. Né? Eu não tenho a menor dúvida, eu acho que esse é o nosso futuro sempre. A tecnologia vai estar presente, mas de uma forma assim, consciente. Né? Outra coisa que eu achei muito bom, a minha filha foi, há pouquinho tempo, passou 6 meses na Austrália. A Austrália é simplesmente do outro lado do mundo, né? Aham. O coração ficou pequenininho. Mas a gente conseguia se manter contato. Porque você vai pelo vídeo. Vai pelo vídeo. É como se estivesse ali, não é? Exatamente. Eu acompanhava ela botava o vídeo, ela ia cozinhar, ela botava o celular pertinho e eu lá conversando com ela às vezes me perguntava como fazer uma coisa, outra, não que eu seja cozinheira, mas a gente podia auxiliar, ela me apresentou a casa dela toda, ela chegou a fazer terapia pela teleterapia, que eles chamam, né, com a psicóloga dela, que morava aqui no Brasil. A minha filha, ela é terapeuta, mora nos Estados Unidos e tem pacientes em tudo. Ela tem paciente no Japão, ela tem paciente Olha que aqui, ela legal. tem nos Estados Unidos, não sei o quê. E, Não, isso trouxe né, isso nos conectou muito mais. nossa, É. facilitou, porque você não tem tanto aquela ausência da pessoa, da presença da pessoa, que nem você falar no telefone antigamente. O fato de você estar ali conversando, tem as expressões, Sim, as claro. emoções, o tudo. Então, isso veio beneficiar, aproximar muito mais, né? Muito, muito. A gente hoje pode acompanhar qualquer pessoa. Outra coisa que eu acho também muito bacana, que eu vejo acontecer, são comunidades, fóruns, onde você discute assuntos interessantes, de teu interesse. E isso faz você se conectar com pessoas, às vezes, que você não se conectaria se a tecnologia não existisse. Exato. Porque são pessoas que estão em outras cidades, em outros países. Outros países. Então, isso também trouxe um conhecimento muito grande para a gente. Até o e-learning também, né? A gente hoje tem uma facilidade e uma grandiosidade de empresas que fazem distribuição de treinamentos de forma online. Então, hoje, quantas pessoas podem se beneficiar desse conhecimento, né? Quantas pessoas hoje podem até criar uma profissão, de se desenvolver numa profissão só usando a internet. Eu estava em São Francisco, nessas férias, e andando de carro com meu marido, eu olho do lado, passando um carro, eu olho do lado. Eu me choquei, eu falei assim, amor, aquele carro não tem motorista. Ele falou, como não tem motorista?
Eu falei, não tem motorista, não tem gente dentro, não tem passageiro, se tiver desencarnado, e o pior, eu não estou conseguindo ver, a coisa ficou séria. Aí ele falou, como? Eu peguei e filmei. Falei, acompanhe o carro. Ele tem um monte de, na frente, negocinho, Sensores, sei lá o que é, né? sensores que ficam girando, câmeras para tudo quanto é lado. Quando eu vi de longe a primeira vez, eu achei que era a polícia. Eu achei que, tipo assim, é uma polícia não identificada que vai fazendo a leitura das placas das pessoas, facial. Eu achei que era isso. Quando passa de lado que não tinha ninguém dentro, e o carro transitando, vai, para no sinal, muda de faixa, vira para lá, para cá. Eu falei, tá de brincadeira. Eu peguei e fui do lado filmando. Eu falei assim, gente, o que, que é isso? Aí nós fomos perguntar. É táxi. Aí nós encontramos um outro carro que o cara estava atrás falando. Não, ele estava falando no telefone, assim, um vídeo, sentado no banco de trás, ninguém no banco da frente e levando ele a algum lugar. E eu fui filmando aquilo. Falei, Jesus amado. Eu falei, está parecendo aquele desenho animado. Ah, tinha dos Jacksons. Eu Eles, falei, já a gente está voando. Mas é verdade, Foi estranho incrível. Também, né? Assim, a gente vai para isso mesmo. Eu acho que a tecnologia ela só vai avançando. E foi engraçado que eu tinha descido numa farmácia na esquina e ele foi dar uma volta de carro. Aí eu parei, aí veio um senhor, parou, ficou olhando, tal, uma pessoa estranha. Eu falei, gente, eu vou correr para aquele carro, pedir socorro para a polícia, caso... E eu não sabia, porque não ia ter ninguém dentro do carro, não era a polícia, não tinha para quem pedir socorro. Ai, nisso eu acho que a gente vai perder. Aí ele foi embora, tal. Eu falei, bom, tá bom. Mas foi muito estranho, muito estranho. E você sabe que eu acho que a gente tem que se policiar, inclusive, com isso, né? A gente tem muita facilidade, né? Enorme, já assim, de estar num carro autônomo que te leva para qualquer lugar. Mas e a interação humana? Às vezes você pega um Uber, um táxi, você vai conversando com o motorista. Né? Tem gente que não gosta de conversar, mas para quem gosta, você vai fazendo essa interação humana. Né? Muito emprego que se perde agora muito também. Emprego. Né? Outras, assim, acredito que outras profissões vão sair. Mas aí também temos um problema. Essas profissões novas, elas vão ser todas baseadas em tecnologia. Então, a gente hoje começa a ter uma desigualdade em relação a isso. Porque a pessoa tem que ter estudo, digital. Tem que ter estudo, tem que ter dinheiro, tem que ter capacidade. E se é um país como o nosso, que não prima pela educação, principalmente das pessoas de baixa renda ou que vivem na miséria, tipo assim... É melhor que não estude, porque aquele que não estuda, ele é dominado né, a gente sabe politicamente. Disso. Então, se está na miséria, vai piorar, porque ele vai fazer o quê? Ele, sim, vai perder seus empregos, né? Porque a gente hoje precisa ter esse alerta, a sociedade precisa ter muito esse alerta. Dessa, o que eu chamo de exclusão digital. Total. Porque a gente tem acesso, né? A gente tem, nossos filhos têm acesso, várias crianças têm acesso desde pequenininhas, mas a gente vai para muitos lugares que nem a internet chega, não tem conectividade. Não tem. Então, são pessoas que vão ficar excluídas. Se a gente não se alertar para isso, se os governos não se alertarem para isso, a gente vai criar uma nova segregação, que é a segregação digital. Exato. E isso é algo que me preocupa. Com certeza, você está completamente certa sobre isso. Né? A gente tem, assim, o que a gente para pensar? O que eu posso fazer? Você pode fazer. A gente pode fazer muita coisa. Os governos podem fazer muita coisa. Exato. Eles teriam que enxergar que o saneamento básico, a eletricidade, ela é tão importante quanto é a tecnologia. Então, por que a gente não pode encarar agora uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura de tecnologia, de conectividade que chegue numa comunidade? A gente precisa encarar isso como uma necessidade básica. Hoje com certeza. Não é? A gente não vive mais sem a tecnologia. A alfabetização tecnológica também, né? A gente vê tanto o analfabetismo, mas a gente vê também o analfabetismo digital.
Com certeza, porque Não eles é? não têm acesso a muitas coisas. Quando tem um telefone, alguma coisa, ele não tem internet, Não ele tem tem que internet. ver onde que vai pegar um Wi-Fi, um aqui, ali fora. Ah, é Então, muito é uma difícil vida para eles. Uma sofrida, vida sofrida. porque através da escola, ele tem que fazer pesquisas, ele tem que fazer Sim, trabalhos, e isso pode ajudar ele a desenvolver muito mais rápido. muito mais rápido. Então a gente tem que ter esse olhar. E não é só conectividade, né? A gente precisa também criar, eu falo assim, campanhas de doação. Não adianta o governo até outras empresas chegarem e colocar conectividade ali. A gente tem que doar dispositivos Para eles terem em para casa. eles terem em casa. Né? Hoje Exato. a gente trabalha lá no IMA, a gente faz essa educação digital, Uhum. mas eles estão ali 2 horas por semana, né, É muito conosco. pouco, Muito muito pouco. pouco. Eles chegam em casa, eles não têm equipamento, não têm dispositivo Para dar para continuidade, continuidade para colocar em prática aquilo que eles que ele aprenderam no aprendeu. instituto, Isso. né? É É difícil. difícil. Então, se a gente puder, né, criar mais campanhas, conscientizar, vão conscientizar que é importante a gente fazer doações, não só a doação de alimento, claro que isso hoje já está no nosso sangue, né? Doar Uhum. alimento, doar roupa, isso já está realmente no nosso sangue. Mas vamos doar equipamentos também. Quantas vezes a gente troca? Você trocou o seu notebook, E o né? O meu está seu aqui aguardando fazer a limpeza dele para ir para doação. para doação. E essa Exatamente. conscientização que as pessoas têm. Às vezes as pessoas vão guardar, deixa ali, esquecem e ficam guardados no armário. Você troca de celular, você Larga guarda numa ali. gaveta, você trocou. As pessoas têm que ter essa consciência, vamos doar. Isso vai fazer muito bem para a nossa sociedade, porque a gente não vai mais escapar da tecnologia. Não tem como. Não tem Tudo como. que você precisa é tecnologia. Você vai no supermercado, é através da tecnologia Tudo, o caixa. tudo. É, autoatendimento dos caixas é uma É tecnologia. uma tecnologia, né? Hoje, entrevista profissional. Hoje a gente faz entrevista profissional pela internet. E quem Olha não tem só. acesso? Quem não Como tem é que acesso, faz? não tem Vai perder como. emprego, né? Vai, porque ele vai falar, eu tenho uma entrevista, mas. Como é que eu vou fazer isso? Uhum. Então, são alertas que às vezes a gente não para pensar, né? Nem um pouco, nem um pouco. Né? Isso é. Agora, você, como trabalha, como coordena ali a informática, esse trabalho todo com o jovem carente, é, eles têm muita dificuldade, muita deficiência, ou eles têm até uma certa facilidade, de repente, por serem jovens É, ainda? olha, Iraci, eles também têm muita dificuldade, tá? Porque a gente precisa, antes de tudo, também criar o alfabetismo normal, né? Não é só o digital. A gente pega crianças, às vezes, que elas são analfabetas. Do Analfabetas, próprio é assim, elas até português. leem, elas sabem ler, mas não sabem interpretar. De jeito nenhum. Então, isso traz também uma dificuldade lá nossa. Mas a gente também tem crianças, jovens ali, que têm mais facilidade, porque têm seus celulares, né? Já é um mundo que chegou mais perto das crianças, né? Esse mundo tecnológico. Eles têm mais acesso. Mas a gente ainda vê muita dificuldade, não só pelo lado digital, né? A gente vê a dificuldade pelo lado da alfabetização que não foi bem feita. Com crianças que a gente pega de 12, 13 anos, que às vezes, Não, infelizmente, 12, não 13, tem. nós temos até jovens de 14, 15 anos Exato. que vão passando de ano. No Rio de Janeiro é uma vergonha É isso. vergonhoso. Eles vão passando de ano É porque não verdade. pode Não reprovar, pode provar. também não aprende, eles sabem desenhar um nome, eles sabem ler o que está desenhado, a palavra Coca-Cola, não sei o quê. Exato. Então, na verdade, ler, não sabe, você dá uma coisa para ler, eles morrem de vergonha, Vergonha. deixam de ir fazer curso, estudar, aprender qualquer coisa, Exato. porque não sabe. Não sabe, isso é uma pena. Então, a gente lá no Instituto, a gente tem 2 desafios. Tem o desafio, sim, de introduzir eles nesse mundo digital, mas a gente tem esse outro desafio, que é suprir um pouco o que eles não encontram nas escolas. Uhum. Então, a gente procura. Não é fácil, né? Porque a gente tem muito pouco tempo,
mas a gente está ali, tenta fazer com que eles vão raciocinar, vão pensar junto, né, para a gente poder desenvolver eles um pouco mais. Eles não podem ser um robozinho, né, só de chegar lá e eu sei mexer no computador. Não, né, eles têm que também... Aprender como utilizar aquilo e para o bem, né? para o bem, é isso mesmo. Outra coisa que a gente faz muito lá, a gente faz palestras com eles, ensinando a usar a tecnologia para o bem. Dizer também o que a tecnologia, ter cuidado, porque a tecnologia ela também nos leva para o mal, né? Facilmente, né? Facilmente. Agora, quando é o jovem carente e o jovem que é de uma classe média, ele tem mais facilidade naturalmente ou ele pensa mais em jogos só e pronto, acabou? Porque a gente só vê eles com a cabeça baixada e tem um vício de jogos assim assustador, né? Assustador. É assustador, sim. E é assustador porque as redes sociais também, às vezes, tem muita coisa que não é boa, né? E eles estão viciados nisso. E acho que aí vai caber muito a gente, nossos pais, orientar muito. Porque se depender deles, eles vão para um lado que não é um lado bacana. Com certeza. A internet leva para um lado ruim também. Então, eu acredito que os jovens, assim, de uma classe social mais alta, o fato de terem, desde pequeno, acesso à tecnologia, para eles é tudo mais fácil. Mas os pais precisam estar muito presentes. Porque, se não estiverem presentes, eles estão com o inimigo dentro de casa. É um mundo sem lei. É um mundo sem lei. Exato. Então, a gente tem que ter cuidado. Então, eles têm acesso, a gente aí tem dois mundos, né? O mundo das crianças, dos jovens, até dos adultos, né, que não têm acesso à tecnologia. E a gente tem um mundo que tem acesso à tecnologia e não sabe fazer uso dela. Então, a gente realmente hoje tem um dilema, né? O adulto, ele precisava participar de cursos para ele aprender a controlar e conduzir a criança e o jovem, porque muitas vezes ele está ali, ele fala, não, eu estou olhando para ver o que ele está fazendo, mas você não sabe o que ele está fazendo. Você não sabe. Seria uma que iria olhar e tipo assim. Exato. A gente tem que aprender. Eu lembro que quando nasceu, né, criou o Facebook, meus filhos eram pequenos, eu nunca liguei muito, né, para a rede social, mas eu me cadastrei no Facebook por acompanhar eles. Os pais têm que fazer isso. Eles têm que acompanhar. Têm que saber o que seus filhos estão fazendo. E tem que ter também vou me desconectar. Tenha o tempo da desconexão, porque hoje a gente está tão conectado que a gente esquece, né? A gente fica ali, vamos nos desconectar um pouco. Famílias, gente, tem uma hora, nossa hora do jantar, ninguém pega no celular. Exatamente. Deixa o celular para lá, vamos, reuniões familiares, não tragam nem seus celulares, deixa o celular em casa. É isso aí. Porque para a gente poder manter essa interação humana maior, né? Porque senão a gente vai perder isso. Ana, você falou que você faz a governança de dados business. O que é isso, Ana Lúcia? Então, governança de dados é o primeiro passo para a gente criar a inteligência no negócio. Por exemplo, você aqui, vamos dar um exemplo para você ver bem claro. A gente tem os cursos do Seja, né? Então, você gostaria de saber quem está frequentando o curso, quanto tempo essas pessoas estão frequentando, se os voluntários frequentam também os cursos. Eu gostaria até para você poder evoluir, o que eu posso melhorar. Então, você vai olhar a tua realidade para ver o que você pode melhorar. Então, você está trazendo a inteligência para o seu negócio. O que o governador de dados faz? Ele cria estruturas que te facilitem essa busca. Então, ele é o primeiro passo para a gente levar a inteligência para o seu negócio. Então, a governança de dados não é um trabalho recente, é um trabalho que já existe há 30 anos. Nossa! Há bastante tempo, mas ele se tornou assim, mais ativo, né? Porque a inteligência artificial ela vai precisar de muitos dados. Como é que ela trabalha, né? Ela trabalha a partir de um volume grande de dados e ali
que aquilo você vai, né, vendo comportamentos e você vai tirando, né, saindo algumas relações a partir daquele comportamento de dados. Então, a minha função é essa. A minha função é exatamente cuidar dos dados para que a gente possa criar inteligência para as empresas, aí qualquer empresa, até para a nossa vida também. Muito, muito bacana. É bom a gente compreender tudo isso, um pouco, tão pouquinho, desse mundo tão grande de tecnologia que a gente não tem noção da extensão. Né? Tem dúvida. Aí é um mundo fascinante, é um mundo bom, mas tem que saber usar, né? E cabe a gente saber disso. Com certeza. Ana Lúcia, passa muito rápido, né? A gente chegou no final. Obrigada pela sua presença. Nossa, foi obrigada ótimo. A você. Trouxe muitos esclarecimentos e muita lucidez dentro de tudo aquilo, né, que a gente tem que ter. Que a gente precisa fazer. Isso muito mesmo. E juntos a gente chega lá, né? Com certeza, com certeza. Então, a partir de todas essas reflexões, essas informações que são de utilidade populacional, utilidade pública, que todos nós temos que compreender. Não adianta olhar para o aparelho e falar, eu não sei fazer isso. Você vai falar, eu não sei fazer isso, mas olha só como é que faz. A gente tem que aprender. Eu sou uma delas, eu me incluo nisso. É necessário, porque através disso você tem todas as informações, inclusive de saúde, psicológicas, emocionais dentro da tua casa, como construir até uma relação melhor entre todos os componentes da sua família quando a gente aprende a falar a mesma linguagem. Então é isso. Que você tenha uma semana de muita paz, muita luz, que você possa compartilhar esse programa com outras pessoas que têm filhos pequenos, sim, com políticos, sim, para que eles possam estruturar o nosso país, para contribuir a tirar essas pessoas da miséria da tecnologia. Então, é isso. Deixamos aqui um super beijinho carinhoso e até a próxima semana. Tchau, tchau.